Fala, massa, saudações atleticanas, chegando aqui com mais um capítulo da novela Atlético e Hulk, meus amigos. Sim, foi definido, Hulk permanece no Galo até o final do seu contrato 2026, ultimato que vai cumprir o seu contrato com o Galo, meus amigos. Mas, antes disso, ele deu belas alfinetadas no Paulo Brax, no Galo, toda a repercussão que teve após a coletiva de imprensa do diretor de futebol do Atlético. Vamos lá, esse corte aqui do Jogo Aberto, vamos conferir o que a mídia está falando sobre esse assunto. Será mesmo que esse é o final da novela? Será que não vai ter nenhuma reviravolta? Bom, o Hulk cravou que fica, mas será que esse é o ultimato final? Vamos conferir tudo nessa matéria aqui que eu separei pra vocês do Jogo Aberto. E na sequência temos um trecho aqui do ESPN com Breler Pires deixando uma opinião sensacional sobre o caso do Hulk. Eu convido você, atleticano, a ficar até o final pra acompanhar tudo sobre o nosso galão. Se inscreva, deixa o like, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixa os créditos do vídeo à ESPN Brasil e também ao Jogo Aberto, link na descrição. Mas agora vamos conferir tudo sobre o galão. Apesar da rusga, eu falei uma aliviada, mas só que não, né? Tem gente na bronca, soltando respostas, falando que não é bem isso. Vamos para Minas Gerais? O jogador, o Hulk, descartou prolongar o seu contrato com o Atlético Mineiro e afirmou que ele fica no clube até o final do ano, quando acaba o seu contrato. Não quer usar ali a cláusula de renovar automático. Acabou, vai cumprir, mas ele não quer mais ficar. No Cruzeiro, Bruno Spindel afirmou que foram feitas propostas ousadas pelo Meia Gerson. A novela Hulk, Atlético e Fluminense ganhou mais um capítulo. O ídolo atleticano usou as redes sociais para demonstrar a sua insatisfação com o projeto esportivo oferecido pelo Galo. Segundo o atacante, o clube deseja a aposentadoria dele após esta temporada de 2026. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027. Por enquanto, Hulk fica. O atacante decidiu que vai cumprir o contrato com o Atlético até o fim deste ano. Resta saber se teremos novos capítulos nessa novela. Em meio ao assunto, anunciou um acordo para a contratação do atacante Alan Minda, que atua no futebol belga. O clube ainda segue no mercado, em busca de um lateral direito, um primeiro volante e um centroavante. Quem pode ser anunciado nas próximas horas é Maicon, que pertence ao Shakhtar e defendeu o Corinthians nas últimas temporadas. O objetivo é reforçar o elenco para fazer um Brasileirão longe da parte de baixo da tabela. Ganhar um título internacional no ano seguinte para poder tirar um pouco essa cicatriz de 24, de 25. Mas não vou falar que é prioridade o brasileiro, Max, mas é uma obrigação do Atlético performar melhor do que 24 e 25 e ficar na parte de cima da tabela. É uma obrigação nossa e nós vamos buscar isso. Principal rival do Atlético, o Cruzeiro também busca... Climinha gostoso para começar o ano lá no Atlético, hein? Paulo Brax falando de uma coisa, o Hulk, pelo que desabafou nas redes sociais, o tema é outro, porque não está compatível, não. Alguém não leu o e-mail para poder falar a mesma coisa e falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo calmo, o Hulk fica porque ele quer, ele tá feliz. Hulk não tá muito feliz não, hein, Dracena? Não foi isso que nós vimos. Daqui a pouquinho eu vou colocar na tela para vocês, porque hoje em dia, assim, quero desabafar, é rede social. E o Hulk aproveitou, estava quietinho até o momento, né? A gente falando das possibilidades, as propostas, né? Vai para o Fluminense, não vai, o Arana foi, o que ia acontecer? E só o noticiário circulando. O Hulk resolveu se manifestar, levantou a mão. Vamos colocar, acho que a nossa produção já tem aí na tela. Vamos lá, vamos olhar para o telão. O famoso Instagram. Ronaldo, eu faço a pergunta, você responde? Pode ser? Pode. Pedir rescisão de contrato? Não. Como que é a voz? É do Hulk. Não. Forcei minha saída do Atlético? Não. Me senti desvalorizado esportivamente? Sim. Houve proposta comercial do clube? Sim, mas diferente do que está saindo na mídia, menina. Vamos para a próxima página, essa interpretação está maravilhosa. Ele fez perguntas e respostas ali. Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? Não.
Não teve. O Atlético deu aval para clubes apresentarem propostas para mim? Sim. Tá lá. Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos? Sim. Essa proposta me valoriza esportivamente? Sim. Então aqui eu acho que já vai ficando tudo muito claro, né? O Hulk deixa ali que o Galo... Tem mais, a gente vai continuar. O Galo falou, você fica com a gente e se aposenta aqui. Mas parece que não perguntaram pro Galo se ele quer, pro Hulk se ele quer se aposentar, né? Essa pergunta é boa. Ó, essa proposta... Não. Sou mercenário? Jamais. Se tem alguém com a vida resolvida... Ó. É o Hulk que faturou muito no futebol chinês e continua. As propostas recebidas eram maiores financeiramente do que as do Galo, do Atlético? Não, eram inclusive um pouco menores. Então isso é sobre dinheiro, Ronaldo? É. Não. É sobre reconhecimento esportivo. Vou cumprir o meu contrato com o Atlético? Sim. Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, como sempre fiz, com muita força e determinação. E finalizando aqui, meu amor pelo Galo mudou? Não, nunca, jamais mudou e nem mudará. Eu acho que... Aí, David Dracena, Bruce, cada um vem com a sua verdade ou não, né? A gente acompanha ali, ó. Pedir titularidade? Jamais. Jamais. Eu respeito o treinador e dou o meu melhor para ter o espaço. Vou Ele honrar ficou essa no banco. camisa e dar o máximo pelo clube. Ele ficou no banco, Lívia, Pois é, lembra? Ronaldo, é que a gente veio falando aqui, o Hulk é um personagem que se cuida, que não se lesiona. Ele, quando chegou no Galo, veio uma grande interrogação, porque ele estava muito tempo fora, né, no futebol chinês, e todo mundo questionando que futebol é esse que ele vai apresentar. E o Hulk virou ídolo no Atlético, sim. São 8 títulos, 5 estaduais, ganhou o Campeonato Brasileiro. O Hulk fez história no Galo. Ele se identificou muito. A gente brincou aqui, né? Tem hora que apita muito, reclama com a arbitragem. todo mundo. Faz parte do futebol, não é uma exclusividade do Hulk, mas que ele é um personagem importante nesses últimos anos do Atlético, sim. Só que, para mim, ô Ronaldo, por essas mensagens aqui, tá claro que ele quer jogar. 1 ano só de contrato para ele ele não quer, ele já tem 40 anos, ele gostaria de pelo menos 2. E foi o que o Galo não apresentou para ele. Tem a proposta de um documentário, uma estátua, mas se aposenta no Galo. O Hulk tem condições de jogar mais de uma temporada? Tem muito. Sabe por quê? Ele se cuida demais. Ele é um profissional na concepção da palavra. A gente viu aí muitas vezes, até de folga, ele fazendo exercício, comprou um negócio para antecipar recuperação, né? A forma física, aquela coisa toda, e sempre se dedicou. Não tem o que o torcedor reclamar dele, da forma, da condução dele. É porque. E ele ficou na reserva também, não reclamou, entrou e fez o papel dele. Agora, é um cara que precisa ser respeitado no futebol. O Galo desrespeitou, essa SAF desrespeitou o cara. Então, acho que o momento é de você idolatrar o cara. E se eu sou você, Hulk, eu venho pro Corinthians. Ou eu vou pro Fluminense. Sabe por quê? O Fluminense lá tem uma água. Tem uma água no Fluminense lá. Diferente. Que o Thiago bebeu e já o zagueiro. Falou que ia parar, lembra? Fonte da juventude, está lá acho no que eu vou, Porto. porque tem uma fonte da juventude Fábio lá do Fluminense. também? É. E o Fábio está bebendo dessa água diariamente. Então, se eu sou o Rúcula, eu vou pra lá, levo todo aquele staff dele pra lá, ele vai jogar até os 58 anos, que nem o Cazu. Mas tá faltando um churrasquinho, não tá, não? Entre a diretoria e o Hulk? É, não, é. Pois é, não, e a partir do momento que o Hulk fala assim, olha, liberaram que outros clubes fizessem propostas, se outro clube está liberado para fazer proposta, ele pode aceitar e ter o desejo de sair. Claro, sem bronca. Eu estou com o Ronaldo, faltou respeito ali da diretoria do Atlético com o Hulk, pela história, pelo jogador que ele é, pelo profissional, entendeu? Então, se você realmente não quer... Porque a minha visão é que o São Paulo também não quer ele. O São Paulo ele também falou, pô, peraí, com o Hulk eu não vou jogar com o Hulk. Então, a casa com a diretoria agora. E aí a diretoria não tá sabendo lidar com um momento desse aí, com o grande ídolo que ele é. Entendeu? Aí ele coloca na mídia, coloca nos times, o Hulk tá liberado. Mas quando ele viu a repercussão que deu, que, porra, a torcida ficou muito brava com a diretoria, aí eles recuaram. Aí falou, não, a gente não fez isso, não, a gente até quer fazer uma estátua, quer fazer... Pô, pelo amor de Deus, respeita o profissional que deu muito título aí pro Atlético Mineiro. Ô, Cicinho, a partir do momento que o time libera o Hulk para receber proposta, né, quer aposentar no Galo, tudo, você acha que essa diretoria não estava esperando uma oportunidade na mesa pro Hulk? O Hulk tem 40 anos, não vão fazer
uma oferta, não vai chegar um outro clube no Brasil. Você acha que essa diretoria tinha esse pensamento? Ah, sem sombra de dúvida. Aí o Edu matou a charada aqui. Aí é uma conversa antes da pré-temporada, né, da mini pré-temporada, da reapresentação, de treinador com diretoria. O treinador pontua os jogadores que ele vai contar e os jogadores na qual ele coloca à disposição para negociação. Só que a diretoria do Atlético Mineiro agiu completamente errado, porque um ídolo você não trata dessa maneira e outra. Nós não estamos falando de um ídolo que ele está fazendo o papel de figurante ali. Ele é o ator principal, porque o Hulk ainda tem gás. O Atlético Mineiro viveu esses altos e baixos no ano de 2025 por questão do Hulk. O Hulk, quando estava bem, o Atlético Mineiro voava. Agora, quando o Hulk era bem marcado, o Atlético Mineiro não conseguia nenhum outro tipo de jogada. Então, assim, é muito dependente do Hulk. E ele precisa de jogadores para ajudar ele. Não adianta somente ele tentar fazer chover. E inúmeras vezes ele fez isso. E o Atlético Mineiro é sempre o amadorismo da diretoria, né? Que não é de hoje. E aí, o clube paga o preço e também o torcedor vê aquele time que era feito, construído para ganhar, não vai ganhar nada exatamente por esse amadorismo aí. E aí o Hulk fala que ele se sentiu desvalorizado, né, esportivamente. O Atlético não vira para um personagem como esse e fala assim, olha, estamos de olho no mercado, vamos montar um time, vamos reforçar o Galo para o Galo brigar na parte de cima. O Galo está aberta só a porta de saída. Não está chegando, não vem reforço. O cara não se lesiona, o Hulk é profissional, o Hulk é atleta. A gente não vê o Hulk acima do peso, dando migué em campo, que não se prepara, ou que atrasa, ou que causa polêmica. Você pode até não simpatizar, e aí é um direito Difícil seu. até de Falar machucar, que o Hulk né, não é profissional, é isso. Difícil Você não até vê de o Hulk machucar. no banco porque está lesionado. E pode ser por opção do técnico. Agora, no departamento, a gente não tem essa notícia do Hulk. Agora, o que o Galo, de fato, apresentou para ele? Um elenco mais forte? Dificuldade. Um elenco mais forte não vem. Essa SAF que tá aí, um dificuldade. documentário. Você não viu o que Sério? aconteceu no começo do ano, no meio do ano aí, todo mundo pedindo rescisão Sim. na justiça, todo mundo entrando. Quer dizer, essa diretoria e essa SAF só trouxe problema pro Galo. E não sei onde tem um cara aí que eu não sei onde tá aí, desse cara aí. Já passou por algum lugar aí, um desse pessoal da SAF aí. Então, quem tá trazendo dificuldade pro Galo não são os jogadores. Fique bem claro aqui. E o São Paulo é um pouquinho de dificuldade, o São Paulo é chato. Mas os jogadores não. Agora, essa diretoria aí tem problema para resolver interno. Então, Dá tempo, Ronaldo, de fazer um churrasco esse final de semana, sentar Sampaoli, o Hulk e a diretoria? Dá pra tempo fazer de... churrasco tem que ter o cascaio, né? Porque a picanha tá cara, bebê. Ah, esse churrasco. minha tá esse caro churrasco também. aí, se o Hulk ficar com o olho verde ali, ele sai picando o pé em todo mundo. E se fizer na praia, se for um copinho de plástico, tá custando R$30 o copinho de plástico só, sem nada. Então esse churrasco aí não vai sair não, hein? Bom, o Hulk disse que fica e que, de fato, vai seguir comprometido como sempre foi. Isso aí a gente também não duvida nada. Vamos ver se surge mais novos capítulos, porque falamos do Hulk, da diretoria, nesse meio do caminho tem um personagem chamado Sampaoli, né? Esse não é fácil, não. Esse Às vezes uma dose de raiva, aquela raiva do bem, é algo positivo. Mas quem tá com uma raivinha que não é boa é o Hulk, hein? Essa situação da renovação com o Galo tá pegando já. O torcedor também tá com essa raiva, mas essa não é boa não, tá? Porque há toda uma novela envolvendo aí o ídolo do Galo. A gente vai agora direto pra BH, tá? Pra Belo Horizonte, porque a gente vai saber mais da Nath, enfim, um pouco dessa situação, dessa novela. E ela que vai responder se o Hulk fica ou não fica. Temos a resposta, Nath? Bom dia. Bom dia, Suma. Bom dia para vocês no estúdio. Bom dia ao fã de esportes. A gente tem uma resposta meio que não é resposta. Ontem teve uma troca de acusações, digamos assim, entre a gestão do Galo e o Hulk respondendo. Porque o Paulo Brax, o executivo de futebol do Atlético, ele deu uma entrevista coletiva na tarde de ontem e falou que a intenção da diretoria é manter o Hulk aqui em BH, que pela diretoria ele fica. Isso nunca foi uma questão para a diretoria e que se existe alguma negociação, como vinha sendo falada sobre o Fluminense, essa negociação é com o staff do jogador
e o jogador, que o Galo está fazendo de tudo para manter ele e que nada chegou na mesa da diretoria do Galo. Então ele jogou toda a responsabilidade dessa situação para o Hulk. O Hulk, se fosse no filme, ele teria ficado verde de raiva. Ele foi para as redes sociais, ele respondeu, ele postou um esclarecimento em diversos pontos e eu vou trazer alguns para vocês. Ele deixou claro que ele não pediu rescisão de contrato, não forçou a saída dele também, mas que se sentiu desvalorizado, que o Galo tentou forçar uma aposentadoria dele no fim da temporada, que houve uma proposta, mas que não é a proposta que está sendo falada, que o Galo deu sim aval para que outros clubes negociassem com ele, que ele não procurou essa negociação por conta própria. Ele deixou claro que se sentiu desvalorizado também pela diretoria do Galo, que não é sobre dinheiro, que é sobre proposta, sobre projeto esportivo, porque ele não quer se aposentar, mas que vai cumprir o contrato dele integralmente. Ele tem contrato com o Atlético até o final deste ano. Porém, a multa também conta no contrato, né? Foi uma resposta que pareceu um fico, mas que não foi um ponto final definitivo nessa história, porque ficou uma rusga muito grande entre Atlético e a diretoria, e no meio disso tudo, o torcedor que ficou bastante chateado com essa situação. O torcedor que já não estava muito feliz com a SAF desde o final do ano passado, agora também não está feliz com o Hulk, que é um grande ídolo do Atlético, Matheus. Valeu, Nath. Natália Andrade aí com as informações do Galo. O Hulk foi para as redes sociais e aí o torcedor fica na bronca. E como que é, Mari? Ele foi preenchendo aí o formulário das coisas tudo certinho que ele... ali, né? Sim, não, jamais, enfim. Assim, ele é um cara que desde que chegou vem dando resultados pro Atlético, né? Em especial naquele ano de 2021, né? Acho que é um dos melhores jogadores aí desses últimos, 5 anos aqui no futebol brasileiro. Mas é uma situação que vai desgastando um pouco a relação dele com o clube, com o torcedor, que acho que tem o direito também de ficar sem entender o que está acontecendo, né? E qual vai ser o futuro dele. Exatamente. A gente tem duas situações ali expostas do que a gente tem acesso, então... Isso é legal frisar, né? Exatamente. A gente não sabe tudo do que a gente tem acesso. Então, o Brax ontem... tem a coletiva, fala um pouquinho de reforços, mas expõe a situação para o lado do clube e o Hulk responde nas redes sociais. E aí, diante desse cenário, o torcedor, ele tira as próprias conclusões. Tá de um lado, tá do outro, tá chateado. E o torcedor acaba sendo, entre aspas, o principal afetado, né? Nessa situação toda dessa briga entre os dois personagens do Atlético. Mas não é bom para nenhum dos lados, porque no fim da história, o Hulk ficando, o clima não existe. Futebol pode tudo mudar, né? Em poucos dias, mas... o que a gente tem hoje, o clima é péssimo. E pro lado do Atlético também, você acaba minando toda uma história de um ídolo, né, atleticano. Então, assim, se a diretoria ela tinha a possibilidade de blindar essa história e resolver de uma melhor forma, parece que ela não conseguiu, que ela não está conseguindo. E pro lado do jogador é a mesma coisa. Aí tem um ponto que ninguém tem dúvida, é que o Hulk é ídolo do Atlético, um dos maiores da história. Ponto. Agora, um ídolo não está acima dos interesses esportivos e econômicos de qualquer clube. E o Hulk, quando se desvalorizado, eu vejo que não tem muita razão para isso, porque o Hulk tem mais um ano de contrato, o Galo não prometeu nada ao Hulk e não tinha obrigação de fazê-lo, porque o Hulk é funcionário do Galo e está sob contrato até o fim de 2016. E quando o Hulk exige um projeto esportivo, o que mais que ele quer? O Hulk tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Hulk é um jogador à beira dos 40 anos. É natural que um clube tenha prudência em renovar, em fazer um contrato longo com um atleta, mesmo que seja ídolo, mesmo que tenha um histórico de serviços prestados. Então, nesse ponto, eu vejo que o Hulk também está forçando um pouco a barra. O Galo está fazendo o seu papel de cuidar de um jogador, de um ídolo, mas sem fazer sacrifício. E um jogador como o Hulk ocupa espaço na folha salarial, demanda entender a necessidade do treinador. E hoje o Hulk não é essencial para o treinador que está lá, que é o Sampaoli. Então, por tudo isso, não vejo que o Hulk tem motivos para se sentir desvalorizado. Se ele quer sair, que levante a mão e diga. Mas dizer que o Atlético está desvalorizando o jogador ou de certa forma, não respeitando a história do Hulk só porque não quer oferecer mais um ano de contrato, eu vejo que o Hulk dá uma exagerada aí. Mas é duro, né? Fazer essa análise, ter essa percepção quase que fria da qual você traz. É um ponto difícil, né? Acho que para ele, para o clube, para o torcedor. Muito bem, massa! Será que é o fim da novela Hulk e Galo? Meus amigos, segundo o GE,
Vamos dar uma olhada nessa matéria aí esclarecedora e uma matéria aí que deixa a entender. Realmente ficou uma mágoa gigante do Hulk com o Galo, né? Então, o Hulk, meus amigos, descarta estender o contrato com o Atlético e avisa que deixa o clube no fim do ano. Vamos entender um pouco mais aqui sobre essa matéria. Matéria escrita por Joana de Assis. Jogador pretende não exercer cláusula de renovação automática com o Galo. Desentendimento ocorre depois da negociação sobre futuro do atacante. A novela Atlético Mineiro e Hulk sobre a permanência do atacante no clube parece ter chegado ao fim. Depois de o jogador ter manifestado em rede social que vai cumprir o contrato até dezembro deste ano, o staff do Camisa 7 encerrou as negociações e avisou para a diretoria do Galo que não vai exercer a cláusula de renovação automática com o clube por mais uma temporada. Dessa forma, de acordo com a apuração do GE, Hulk deixa o Atlético Mineiro em dezembro deste ano, independentemente do cumprimento ou não das metas estabelecidas, quando o jogador assinou a renovação do vínculo em fevereiro de 24. Segundo consta nos documentos firmados entre as partes, caso Hulk atue em metade das partidas do Atlético em 2026, o jogador teria mais um ano de contrato com o clube, o que está descartado pelos representantes do atacante. Ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho deste ano. O posicionamento do staff do jogador ocorre depois da negociação. Pensa sobre o futuro do atacante. A terça-feira do Atlético iniciou com a espera de uma resposta de Hulk sobre a permanência. O impasse, segundo a apuração do GE, era o projeto apresentado pelo Galo a Hulk, que não animou. Alguns termos propostos pela diretoria do Atlético geraram incômodo ao atacante de 39 anos. Na visão do Hulk, o clube queria aposentá-lo. Daí vem, né, aquelas propostas que o Galo fez de ter uma porcentagem de 2% da SAF, aquela coisa de ter documentário, estátua e, por sua vez, o Galo não liberou o Hulk para o Fluminense, no caso, né? Então, se quisesse ser liberado para o Fluminense, teria que pagar aí a multa de 60 milhões para liberar o Hulk. Então é isso, meus amigos. Que fim se tornou Hulk no Galo. É isso, o ultimato já está definido. Teve uma reviravolta, né? A gente achava que realmente o Hulk ia sair do Galo, mas agora ele fala que vai cumprir o contrato, ou seja, vai jogar até dezembro de 2026. Depois disso, vai se despedir do Galo, ou seja, 2026 é o último ano de Hulk vestindo o manto alvinegro. Uma grande história escreveu o Hulk com a camisa do Galo, mas que tomara que a sua caminhada não termine com esse cenário atual, né? Com esse desfecho aí melancólico de despedida, que ele se despeça do Galo em alto nível, que ele jogue muita bola nesse ano, que o São Paulo também possa achar um meio de utilizá-lo, que ele possa ser também jogar mais coletivo, jogar mais pro time. Então, vamos torcer aí para que o Hulk pelo menos tenha uma despedida, né? Um final no Galo digno, porque realmente representou muito a história do Galo. Foi muito campeão, muitas vezes também falhou bastante com a camisa do Galo. E enfim, meus amigos, tá aí o fim da novela Hulk. Está cravado, né? O Hulk crava que permanece, mas em 2027 não renova. Então 2026 se torna o último ano do Hulk vestindo a camisa do nosso galão. Massa! Comenta o que você achou disso tudo. Você acha que tem um lado certo? Você acha que os dois lados estão certos? Você acha que os dois lados estão errados? Comenta o que você acha aí sobre esse final de ciclo do Hulk no nosso galão. Eu quero saber muito a sua opinião. Hulk, que é um grande ídolo e com certeza aí vai ficar marcado como um dos maiores da história do Galo. Comenta, se inscreva, deixa o like, compartilha, hype o vídeo. Um forte abraço, massa. Fui!